Era uma terça-feira comum na vida de Marina, uma advogada de 32 anos, que morava sozinha em São Paulo. Sabe aquela pessoa que só acredita vendo? Essa era Marina. Cética, pé no chão, sem tempo para histórias de fantasmas, premonições ou qualquer coisa do tipo. Naquela noite, depois de um dia de cão no escritório, ela só queria sua cama. Chegou em casa, tomou um banho rápido, comeu qualquer coisa e desabou. Eram exatamente 11h47 da noite. Tudo normal, mas a normalidade estava prestes a acabar. 3h33 da madrugada. O som estridente do celular rasgou o silêncio do quarto. Marina acordou num pulo, o coração na boca. Quem ligaria a essa hora? Ela esticou o braço, pegou o aparelho na mesa de cabeceira e olhou para a tela. E foi aí que o sangue dela gelou. O nome que brilhava na tela era o dela. O número que estava ligando era o seu próprio número. Ela piscou, esfregou os olhos. Isso é um sonho, não é possível. Mas não, ela estava bem acordada. O número, seu número, continuava ali, insistente. Com a mão tremendo mais que vara verde, Marina atendeu. Alô? Ela disse. A voz ainda rouca de sono. Do outro lado da linha, um silêncio pesado. E então, uma voz. A voz dela. Mas não era a voz dela. Era diferente. Mais velha, mais cansada, embargada. Como se viesse de um lugar muito distante e doloroso. Marina, Marina, por favor. Você precisa me ouvir. A voz suplicava. Quem é você? Como você tem a minha voz? Isso é algum tipo de trote? Marina perguntou, sentando na cama, o sono evaporando completamente. A resposta veio como um soco no estômago. Eu sou você. Eu sou você. Do futuro. Eu sei que parece loucura, mas você precisa acreditar em mim. Pelo amor de tudo que é mais sagrado, você tem que me ouvir. Marina quase desligou. A primeira reação foi pensar que era um golpe. Alguém usando inteligência artificial para imitar sua voz. Mas tinha algo naquela voz. Uma urgência, um desespero tão genuíno que a fez paralisar. Algo dentro dela gritava para que ela escutasse. O que você quer? Ela perguntou. O ceticismo dando lugar a um medo primordial. A voz do outro lado começou a falar rápido, atropelando as palavras. Amanhã? Não. Hoje. Daqui a algumas horas, você vai sair de casa às 7h30 da manhã para ir para o trabalho. Você vai pegar a Avenida Paulista, como sempre faz. A voz falou, engasgada por um soluço. No cruzamento com a Rua Augusta, exatamente às 8h07 da manhã, vai acontecer um acidente terrível. Um caminhão vai furar o sinal vermelho. A voz do outro lado desabou em choro. Um choro de partir a alma. Marina, você vai morrer. Você vai morrer. Se não me ouvir. Por favor, não saia de casa amanhã. Não pegue aquele caminho. Por favor. E a ligação caiu. Silêncio. Marina ficou ali, sentada na cama escura, o celular ainda na mão. O coração batendo descontrolado contra as costelas. Ela abriu o registro de chamadas. Precisava confirmar. E lá estava. Chamada recebida às 3h33 da manhã. Duração de 1 minuto e 47 segundos. O número, o dela. Ela não conseguiu mais dormir. O sol nasceu e a encontrou acordada, encarando o relógio, enquanto as palavras daquela ligação ecoavam na sua mente. A hora da verdade estava chegando. O que você faria no lugar dela? Acreditaria no impossível ou seguiria a rotina, arriscando tudo? Essa é uma decisão que pode mudar um destino inteiro. O despertador tocou, mas Marina já estava acordada há horas. Como ela poderia dormir? Aquela ligação da madrugada não saía da sua cabeça. Uma voz, a sua própria voz, desesperada, implorando: não saia de casa antes das 8h30. Por favor, não saia. Ela tentou racionalizar. Seriam hackers, mas como saberiam detalhes tão específicos sobre ela? Um trote de péssimo gosto. Mas quem faria isso? E por quê? O pânico na voz parecia tão real. Ela se arrumou para o trabalho de forma automática. A mente a milhão. Tomou um café que mal sentiu o gosto.
Pegou a bolsa. O relógio na parede marcava 7h20. Normalmente, ela sairia em 10 minutos para começar sua rotina diária. Mas hoje, ela estava paralisada na porta de casa, com a mão na maçaneta incapaz de girá-la. Isso é ridículo. Ela pensou em voz alta. Vou me atrasar por causa de uma brincadeira, mas algo a impedia. Aquele medo, na voz, no seu próprio tom de voz, era palpável. Marina respirou fundo. Ela pegou o celular e ligou para o escritório. Inventou uma emergência. Disse que chegaria mais tarde. Decidiu obedecer ao aviso misterioso. Ela só sairia depois das 8h30. O tempo se arrastava. Marina andava de um lado para o outro na sala, o coração batendo forte no peito. Para se distrair, fez mais uma xícara de café, sentou-se no sofá e começou a rolar o feed de notícias no celular. De repente, às 8h15, uma notificação piscou na tela, daquelas que fazem seu estômago gelar. O título dizia: urgente. Acidente grave na Avenida Paulista, com a Rua Augusta, deixa 3 mortos. Caminhão desgovernado atravessa sinal vermelho. As mãos de Marina começaram a tremer violentamente. O celular quase caiu no chão. Com os dedos trêmulos, ela abriu a notícia completa, procurando por mais detalhes. E lá estava a informação que mudaria sua vida para sempre. O horário do acidente: 8h07 da manhã. Exatamente como a voz tinha dito. Se ela tivesse saído no horário de sempre, ela estaria bem ali, naquele exato cruzamento. Naquele exato momento, a realidade a atingiu como um soco. Ela não estaria apenas presa no trânsito. Ela teria morrido. A bile subiu à sua garganta e Marina correu para o banheiro, vomitando o pouco que tinha no estômago. Quando finalmente conseguiu se levantar, trêmula, ela se olhou no espelho. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados, refletindo um terror que ela nunca havia sentido antes. A pergunta que ecoava em sua mente não era mais quem ligou, mas sim como. Como aquilo era possível. E mais importante, o que aconteceria agora? Aquele telefonema salvou sua vida, mas também abriu uma porta para um mistério aterrorizante que ela mal podia começar a compreender. O que você faria se recebesse uma ligação do seu eu do futuro? Os dias seguintes foram os piores da vida de Marina. Ela não conseguia parar de pensar naquela ligação. Como era possível? Como alguém, ou melhor, como ela mesma, do futuro, tinha conseguido avisá-la? Ela mergulhou em pesquisas sobre loops temporais, paradoxos, física quântica. Nada fazia sentido. Uma semana depois, numa quinta-feira à noite, Marina estava jogada no sofá, quando um pensamento perturbador a atingiu como um raio. Se ela foi salva, se ela não morreu naquele acidente, então o futuro mudou, certo? Mas se o futuro mudou, então a Marina do futuro que a avisou nunca existiu, porque aquela Marina só existiria se ela tivesse morrido. Era um paradoxo impossível, uma contradição que a fazia questionar sua própria sanidade. Talvez ela tivesse imaginado tudo. Talvez fosse o estresse, o trauma. Foi então que às 3h33 da madrugada daquela quinta-feira, o celular dela tocou novamente. Ela olhou para a tela e sentiu o sangue congelar nas veias. Era o seu próprio número. De novo, com a mão tremendo, de um jeito que mal conseguia segurar o aparelho, ela atendeu. Alô? Sua voz saiu como um sussurro fraco. Do outro lado, silêncio. Mas não um silêncio vazio. Ela podia ouvir uma respiração pesada, aflita. Quem tá aí? Ela insistiu, o medo crescendo em seu peito. E então, a voz respondeu. Era sua voz, inconfundivelmente sua, mas diferente, mais fria, quase sem emoção, como uma gravação. Marina, você salvou sua vida naquele dia, mas ao fazer isso, você criou algo, uma rachadura no tempo. E agora eu existo. A voz fez uma pausa arrepiante. Eu sou a versão de você que morreu. A versão que deveria ter existido. E eu não posso desaparecer, Marina. Eu não posso simplesmente deixar de existir. O que você quer de mim? Marina gritou, as lágrimas de pânico começando a brotar. Eu quero a minha vida de volta.
A voz respondeu, com uma calma assustadora. A vida que você me roubou ao não morrer. E a voz continuou, agora com um tom sinistro, que fez cada pelo do corpo de Marina se arrepiar. Então, vamos fazer assim. Eu vou continuar ligando toda madrugada, às 3h33. E a cada ligação, vou te contar um jeito diferente de você morrer. Um acidente, uma doença, um assalto. E você vai ter que evitar todos eles, um por um, para sempre. O terror paralisou Marina, enquanto a voz continuava seu monólogo cruel. Porque agora você está vivendo no lugar errado da linha do tempo. E o universo vai tentar consertar isso de novo, e de novo, e de novo. Bem-vinda ao seu novo pesadelo, Marina. Você vai viver com medo para sempre, ou vai parar de fugir e deixar que o destino se cumpra. A ligação caiu. Marina ficou sentada na escuridão do quarto, o celular na mão, lágrimas escorrendo pelo rosto em silêncio. O choque era tão grande que ela mal conseguia respirar. Ela olhou para a tela do celular, para o registro de chamadas. E foi aí que o verdadeiro horror se revelou. Havia uma nova ligação perdida, do seu próprio número, às 3h33, que ela não tinha ouvido tocar. Marina percebeu, com um pavor absoluto, que aquela ligação tinha acontecido. Há exatamente uma semana, na noite antes do acidente, ela tinha atendido aquela ligação. Mas, quando foi o estalo final? A peça que faltava no quebra-cabeça, mais aterrorizante que se possa imaginar. A verdade atingiu com a força de um trem-bala. Ela tinha morrido naquele acidente. A Marina que estava sentada ali, segurando aquele celular, era a que estava ligando. Era a versão que não deveria existir. A versão que estava presa num loop eterno, condenada a ligar para si mesma, para sempre, tentando desesperadamente evitar uma morte que já tinha acontecido. E naquele exato momento, o celular tocou novamente. Seu próprio número piscava na tela. 3h33 da madrugada. E Marina percebeu. Ela teria que atender, porque do outro lado da linha estava ela mesma, esperando pela sua própria voz.